A paz do Senhor a todos, irmãos. Agora a palavra de Deus. Amém? O texto vou contar um tema, fala tempo de voltar e tempo de Deus. Fala em Jeremias, capítulo 8, versículos 6 e 7. Ela diz assim: Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a dorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O que a palavra quer dizer, meus irmãos? Que as pessoas não são mais presas a lugares ou relacionamentos. Então, as consequências surgem quando amigos se tornam descartáveis, a família é abandonada, casamentos são desfeitos e igrejas são trocadas falsamente. Quando surge um problema, logo as pessoas dizem: não sou mais seu amigo, não quero me separar e vou sair da igreja. Mas será que esta seria a vontade de Deus? Claro que não. Mas a Bíblia fala devemos frequentemente sobre o desejo de Deus, que seu povo volte para Ele. Deus criou o homem para gozar a comunhão especial com o Criador e tem feito tudo para nos dar esse grande privilégio. Deus quer uma relação especial e eterna com você e comigo, meus irmãos. Jesus veio à Terra com o propósito de buscar e salvar os perdidos. Ele dedicou a vida e até se sacrificou para possibilitar a reconciliação de pecadores com Deus. A volta de um pecador é importante para Deus e deve ser importante para todos os servos do Senhor. Cada pessoa, cada pecador precisa saber que a reconciliação é possível, mesmo se tiver feito as coisas terríveis. Você pode voltar para a casa de Deus. Muitas vezes as pessoas trocam pela igreja, por TV, pelo celular, pelas bebidas. As pessoas hoje em dia estão esquecendo de Deus, só estão lembrando com seus negócios e mais para Deus nada. Mas Deus está vendo essas coisas que estão acontecendo. E muitas, às vezes, pessoas não estão tendo paciência para esperar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Mas para isso, tudo tem o tempo certo. Às vezes, recebemos uma palavra de Deus e aquilo começa a demorar para acontecer. Aí começamos a ficar ansiosos e duvidosos. Será que foi comigo que Deus falou aquele dia e faz tanto tempo e nada aconteceu até agora? E às vezes as pessoas estão tendo pouca fé em Deus e mais precisamos buscar mais a Deus, confiar e orar. E tem pessoas que estão duvidando de Deus que cura, liberta de todo mal e salva. Mas não fique duvidando da promessa de Deus
igual a Zacarias, porque ele ficou mudo. Isso diz em Lucas, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Mas Zacarias, mesmo sendo um servo de Deus e ouvindo, conseguiu acreditar naquele momento. A fé ou a falta de fé de Zacarias foi o que contou para o Senhor. Por isso Zacarias ficou mudo, até que a promessa de Deus se cumprisse em sua casa. Quantas pessoas julgam e torcem para que tudo dê errado, ao ver que alguém teve uma atitude de ousadia. Em Lucas, capítulo 6, versículo 45, diz: a boca fala do que o coração está cheio. E Zacarias estava cheio de incredulidade em sua alma. Mas hoje Deus me deu essa palavra para falar de tempo de voltar e o tempo de Deus. E falar quando não teve tempo para Deus, não teve tempo para orar e falar com Deus na madrugada. Mas Deus não esquece de você, Ele está todo o tempo ao seu lado e Ele quer você conversa com Ele, seja amigo dele e não amigo de lá de fora, não resolve e não ajuda em nada. Esse amigo que pode nos ajudar se chama o Senhor Jesus Cristo em nossa vida e minha vida. Colocar em minha vida, isso. Nesse mundo, estamos cada vez mais ocupados. Já virou um clichê. Quase sempre escutamos de alguém que está sem tempo para tudo. Inclusive, até nós mesmos nos incluímos nossa categoria. Há dois sem tempo para casa, para os filhos, para os amigos e sem tempo para Deus. A palavra de Deus é remédio de vida eterna para nós. É o próprio Espírito Santo quem nos diz: devemos voltar para o Senhor, nosso Deus. Se hoje ouvimos a voz de Deus, não endureçamos o nosso coração, que não tenhamos um coração insensível às coisas do Pai, porque Ele nos ama e tudo o que faz é em nosso favor. Ele quer nos erguer, quer o nosso bem, quer ser a nossa força e a nossa alegria. Na maior parte das vezes, o ser humano quer fazer a sua própria vontade e receber as coisas no seu próprio tempo, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Ele sabe quando é o melhor tempo recebemos certas coisas na nossa vida. Simplesmente espere e confia. O que é significado a palavra tempo de Deus para nós? Se nós abrirmos em João 7,30, 7,30, fala assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Amém? Fala que procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Como você reage quando há demora em acontecer aquilo que você deseja? Em Salmos 102, 12, 13 diz: tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é a hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado.
Nós estamos vivendo dias de agitação. O mundo não para a cada dia, surgem coisas novas e nós corremos para acompanhar a modernidade. Já não temos tempo para comer, sentar à mesa com a família. É coisa do passado. Tem muita gente vivendo debaixo do mesmo teto e ficam dias sem se encontrar, sem falar. As coisas acontecem numa velocidade e por isso as pessoas não conhecem mais a palavra esperar. O sábio Salomão já disse que há tempo para tudo embaixo do sol. E este versículo 13 de Salmos diz que tem um tempo certo para Deus agir. É importante esperar no Senhor, ser sensível à sua orientação e agir no tempo dele. Quando você dá um passo, é importante verificar se está sendo guiado por Deus ou se está ouvindo a voz do eu. A ansiedade nos leva a ouvir a voz do nosso eu. Muitas pessoas oram a Deus, mas não param para ouvir a resposta. Interpretam a palavra de Deus de acordo com as suas vontades e desejos e por isso agem fora da vontade de Deus. Porém, é necessário que você de ouvir a voz do Deus com relação ao que Ele quer que você faça. Aguarde em oração o tempo dele. O tempo de Deus fala uma definição de tempo. É sucessão de dia, anos, meses, horas, minutos, segundos, que dá ideia ao homem do passado, presente e futuro. O tempo é uma das coisas mais fenomenais da vida do homem, de tamanha importância que no teu emprego, no teu trabalho, e você está vendendo o seu tempo. É uma conjugação da tua capacidade com o tempo que você dispõe aquele trabalho e o teu salário. A tua capacidade é o tempo. Eu queria falar alguns aspectos do tempo, são muito importantes. Eu vou começar sobre o tempo de Deus. Você tem que entender que Deus é temporal. Deus não vive no tempo e Ele vive na eternidade. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Salmos 90, 2-4 fala: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Em Salmo 102, 27 diz: tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Isaías 46, 10 diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então vocês têm que ter uma ideia que Deus vive no tempo da eternidade. Nós estamos chamados a esta palavra de eternidade, de tempo, mas a eternidade não tem tempo. Um Deus que sempre existiu, que não deve existência a ninguém. Na verdade, Deus é o Criador do tempo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 14,
fala, diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Mas o Deus fala, ele colocou lumiar maior para governar o dia e o menor governar a noite. Na verdade, é Deus que te criou. E agora eu vou te dar uma ideia. Isso é o povo de Deus tem que entender. Eu vou te mostrar aquilo que nós dizemos com o tempo de Deus e tempo do homem. A primeira coisa que você tem que entender é que o tempo do homem é chamado de crônios. Um dia, 2 anos, um ano, 10 anos, 3 horas, 4 horas, 20 minutos, isto é crônios. Deus não trabalha com crônios. Deus trabalha com kaiores, plenitude de tempo. Para você ter uma ideia do kaiores de Deus no tempo do homem, que está no texto em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Segura aí, irmãos. Para Deus, últimos dias começaram com o aparecimento de Cristo na terra. Há mais de 2000 anos, para Deus são últimos dias. Por isso que você não fique aí tentando adaptar a Deus no teu tempo, ou achando que Deus que está demorando, ou achando que Deus não se importa com você, ou achando que Deus te esqueceu de você. Porque já tem passado tantos tempos do crônios do homem, a coisa não aconteceu. Mas eu dei uma notícia para você. Quando kaiores de Deus, que interfere no crônios do homem, a porta se abre e o milagre acontece e a resposta chega. Na verdade, Deus não precisa do tempo, Ele usa o tempo por nossa causa. Ele não precisa do tempo, que temos tempo, sou eu e você. Então Deus usa o tempo por nossa causa. E você tem que entender que o relógio da providência divina não anda atrasado e nem adiantado. Deus sempre chega na hora certa. Em Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia e mais em 2 Pedro diz, 2 Pedro 13:9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E de conflito em conflito interior tive que aprender as duras penas, a esperar e confiar em Deus. Nós temos a tendência natural da carne de não querer esperar. E quando temos que esperar por alguém ou alguma coisa, logo ficamos muito irritados. Quem já não se irritou na fila de banco, ou do consultório, do médico, do dentista, no restaurante, etc. Marido se irrita esperando suas esposas se arrumarem para sair. E tem mulher que está com grávida e diz, antes de completar 9 meses,
Não aguento mais essa barriga, estou gorda, inchada, desconfortável. Ah, porque esse bebê não nasce logo, mas tem que ter calma. Não, não nasce porque ainda não está na hora. Vai nascer quando estiver pronta, na hora certa. E não na hora que você quer. Tenha paciência. Na vida também é assim. Às vezes queremos as coisas prematuramente porque não temos paciência para esperar o tempo certo. E corremos o risco de colocar tudo a perder por causa da nossa ansiedade, afobação, impaciência e precipitação. A verdade é que não gostamos, não queremos e não sabemos esperar. É difícil para a nossa alma entender que Deus realmente não retarda, quer dizer, não atrasa a sua promessa. Ainda que pareça aos olhos naturais que está demorando, que estamos tendo que esperar demais, Deus sempre é pontual. Não se atrasa e não se adianta. Então Deus chega no tempo exato, correto e certo. Jesus chega aqui na terra. Eu queria dizer para você e para você entender isso, que Deus não precisa do tempo, Ele usa o tempo. Você tem que entender que Deus não chega atrasado e que não precisa de muito tempo. Preste atenção nisso aqui. Em Salmos 68:4 diz: Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome, enxutai diante dele. Esse versículo diz que muitas pessoas não calculam o momento. Esse salmo é uma abreviatura de Jeová, usa a palavra já em portugueses. Ele está dizendo o seguinte: Deus não precisa mais do que um momento que o homem que não a calcula para abrir a porta, para operar um milagre, para trazer respostas. Então, vou ler 4 frases que dizem já. O que eu quero te dizer é o seguinte: tem irmão aqui dizendo, pastor, eu vivo uma luta há 28 anos, uma causa na justiça, mas quando Deus chega, já. Pastor, eu estou com enfermidade há 10 anos, eu vou ao médico, eu vou ao hospital e tenho orado ainda, não aconteceu nada, mas quando Deus se manifesta é já. Pastor, meu marido está há 15 anos desviado da igreja, ele está aí terrível, ele é mau, ele é um homem terrível, eu estou orando, mas quando Deus vai agir, é já. Quando você pode estar aqui dizendo para o pastor, estou aqui no culto abençoado, mas tem pepino do tamanho de um boi para cascar quando eu chegar na segunda-feira, que já havia muito tempo, mas quando Deus agir, sobe e sabe como vai ser, é já. Esse é o Deus que não precisa do tempo, que age no momento, cujo nome dele é já. E o Deus que age instantaneamente. E você já sabe que todo crente sabe o versículo de qual. Diz Isaías 43:13 diz: Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3:17 diz: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Exemplo, na agricultura, há um tempo certo para plantar e um tempo certo para colher cada tipo de alimento. E isso deve ser respeitado rigorosamente, para não pôr em risco perder a colheita. O problema é que
Todos querem que chegue logo o tempo de colher aquilo que desejam, mas nem todos respeitam o tempo de plantar aquilo que querem colher. Ou seja, se Deus prometeu algo para você, primeiro Ele te dará sementes e Ele espera que você observe o tempo oportuno, quer dizer, oportunidade, hora certa de semear a semente daquilo que você quer colher em Deus. Tudo que você plantar, de bom ou de ruim, retornará a você na mesma espécie e com maior intensidade. Ele semeia o vento e colhe tempestade. Em Oséias fala 8:7, diz: porque semeia o vento, seguirão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der comê-la-ão os estrangeiros. Na Bíblia diz, Davi espera o tempo de Deus. 1 Samuel 18, 6 e 9 diz: mesmo ungido rei, demorou muito tempo até que Davi assumisse o trono de Israel. O tempo de espera, no entanto, não foi de tranquilidade. Devido às perseguições de Saul, Davi precisou se refugiar várias vezes para não ser morto por Saul. Esteve na escola profética de Samuel e Rama e residiu na casa dos profetas. Nessa ocasião, Davi abriu seu coração para o velho Samuel e declarou tudo quanto Saul estava lhe fazendo. Mesmo assim, a situação de Davi de todas as perseguições e dificuldades poderia levá-lo a desacreditar nas promessas de Deus. Ao invés do trono prometido, Davi somente via lutas, perseguições e dificuldades. Como José na prisão egípcia, Davi não se deixou controlar pelas circunstâncias, preferiu confiar na palavra de Deus e esperar com paciência pelo Senhor. Isso porque tinha consciência de que Deus tinha um plano em sua vida que ele, ao seu tempo, haveria de executá-lo. E hoje vemos que Davi, mesmo tendo sido ungido rei e sob as ameaças de Saul, não perdeu a esperança no Senhor. Antes, esperou com paciência a concretização do tempo de Deus em sua vida. A importância do cristão não se deixar levar pelas circunstâncias e aprender a confiar no Senhor. Mesmo nas situações adversas, aprenderemos que Deus está no controle de tudo. Portanto, temos motivos para esperar pelo tempo de Deus. E o tempo do Senhor é perfeito. Quando nos rendemos, nós sentimos livres, ainda que você possa não entender exatamente o que Deus está fazendo. Pode confiar e Ele está agindo por vocês, irmãos. Amém?